Olá! Vamos estudar hoje sobre o sistema endócrino. Que sistema é esse? Vocês sabem muito bem o que é, mas talvez você não esteja lembrando. Vamos lá. Sistema endócrino é um conjunto de glândulas responsáveis pela produção de quê? De hormônios. Esses hormônios são lançados no sangue e percorrem todo o corpo até chegar aos órgãos que eles precisam atuar. Nós temos aqui uma imagem, mostrando as glândulas que fazem parte do sistema endócrino. Glândula pineal, tireoide, hipotálamo, hipófise, timo, pâncreas, suprarrenais e ovários. E o que são glândulas exócrinas? Prestem bem atenção, existe uma diferença de glândulas endócrinas e glândulas exócrinas. As endócrinas, nós acabamos de ver que são glândulas que produzem hormônios que o nosso corpo precisa para funcionar bem. E as glândulas exócrinas, elas não produzem hormônio, mas elas produzem secreções. Essas secreções não são lançadas no sangue. Os hormônios das glândulas endócrinas são lançadas no sangue, mas as secreções das glândulas exócrinas não são lançadas no sangue. E que secreções são essas? Por exemplo, suor, as lágrimas, tá? Então, precisam saber muito bem a diferença desses dois tipos de glândulas, tá? Glândula hipófise. A hipófise é mais ou menos do tamanho de um grão de ervilha e ela fica no local bem protegido no nosso crânio. Está ligada ao encéfalo pelo hipotálamo. É considerada a glândula mestra. Por quê? Porque ela comanda o trabalho de todas as outras glândulas, E também ela controla o crescimento. Então, essa glândula hipófise é importantíssima no nosso corpo. Ela é a glândula mestra, ela comanda, ela controla todas as outras glândulas. Apesar de ser pequenininha, manda nas outras todas, tá? E aí nós temos uma imagem mostrando onde fica essa glândula hipófise aí no nosso cérebro. Tá vendo essa partezinha aí rosa pink, que aí tá com o nome hipofisária? É a mesma coisa, hipófise, é a região hipofisária, tá? Glândulas suprarrenais, que também podem ser chamadas de adrenais. Elas são glândulas endócrinas. Lembram que eu falei no início? Glândulas endócrinas produzem hormônios. Então, as glândulas suprarrenais são glândulas endócrinas e elas são responsáveis pela produção de importantes hormônios como adrenalina e noradrenalina. Esses hormônios atuam em vários órgãos e participam do funcionamento do nosso organismo. Na glândula suprarrenal são reconhecidas duas regiões distintas, que é a medula e o córtex. Nós temos uma imagem aí mostrando a glândula adrenal, E mostrando aí que nós temos a adrenal direita e a adrenal esquerda. Fica logo aí coladinho com o rim direito e o rim esquerdo. Glândula tireoidea, ela fica na região do pescoço. É uma glândula que tem um formato, lembra o formato de uma borboleta, que tem dois lobos, que fica localizado aí na região do pescoço, logo abaixo para os meninos, para os homens, que tem aquele osso que aparece aqui assim, ó, que sobressai. Nós chamamos isso de pomo de Adão. Então, e popularmente nós chamamos de gogó. Então, a glândula endócrina tireoide fica aí perto do gogó, do pomo de Adão. É uma das maiores glândulas do corpo humano. Tem aproximadamente 15 a 25 gramas. Isso no adulto, porque ela vai crescendo proporcionalmente ao crescimento da pessoa. Essa glândula, ela é responsável pela produção de um hormônio chamado tiroxina. Quando ocorre a redução da atividade dessa glândula, a pessoa tende a engordar, a pessoa fica menos ativa, sonolenta, sem vontade para nada, cansada. Então, isso indica uma disfunção nessa glândula tireoide chamada de hipotireoidismo.
Mas não é sempre que você vai se sentir cansado, com sono, engordando, que isso quer dizer que você está com problema de hipotiroidismo, está com uma disfunção na glândula tireoide, não. Para saber disso, precisa procurar o médico vai passar o exame e vai comprovar. Sendo comprovado, o médico vai receitar, né, dizer qual é o remédio certo e você vai ter que passar a tomar o hormônio tiroxina, tá? Não tem cura, uma vez que essa glândula não funciona tão bem como deveria, vai cada vez só piorando e a pessoa vai ter que tomar esse hormônio para sempre. Mas isso não é ruim. Que bom que a medicina descobriu isso para dar uma melhor qualidade de vida às pessoas que têm essa função. Esse problema na glândula. Isso nós chamamos de glândula preguiçosa. Hipotiroidismo, glândula preguiçosa. Agora, quando produz mais hormônio do que deveria, do que o normal, essa glândula, essa disfunção chama-se hipertiroidismo. Então, a pessoa emagrece fácil, a pessoa fica elétrica e a depender, né, tem algumas que ficam até com os olhos assim, ó, grelados. Mas isso é uma característica desse problema, dessa disfunção na glândula tireoide. Então, hipertiroidismo, a pessoa fica agitada, elétrica, emagrece fácil, mesmo que coma bastante. Hipotiroidismo, as pessoas ficam cansadas, sem vontade de fazer nada, com sonolência, engordando, tá? Então, hiper e hipo. Tem que saber a diferença dessas duas aí, porque eu vou cobrar na prova. Glândulas paratireoideas. São 4 pequenas glândulas que se encontram na parte posterior da glândula tireoide e produzem um paratormônio, que é o responsável pelo nível de cálcio no sangue. Então, essas glândulas paratireoides estão ali coladinhas, juntinhas nas glândulas tireoides. Estamos vendo aí a imagem mostrando que são 4, 2 de cada lado, aqui na região do pescoço. Pâncreas. Pâncreas também podemos chamar de glândula mista. É uma glândula que nós temos no corpo, é uma glândula ligada por um duto, né, que é um canal ao sistema digestório. Suas células fabricam um suco chamado suco pancreático, que é lançado no intestino para ajudar ali no processo de digestão. O pâncreas fabrica um hormônio chamado insulina, que essa insulina, esse hormônio é lançado no sangue para regular a concentração de glicose no corpo, ou seja, de açúcar. Nós temos aí vários tipos de açúcar, mas não vamos entrar em detalhes agora. A glândula pâncreas ou glândula mista também produz outro hormônio chamado glucagon, que ajuda a restabelecer o nível de glicose na circulação sanguínea. Vou agora falar sobre essa glândula aí chamada ovário. Ovários são glândulas femininas, só tem nas meninas, tá, meninos? Então, glândulas femininas, e os hormônios produzidos nos ovários provocam as mudanças no corpo da menina quando ela está se transformando em uma mulher adulta, que nós podemos perceber isso. Um bebê, depois torna-se uma criança, já vai ficando diferente, e de criança para adolescente, para a fase adulta, vai se modificando, o quadril vai alargando, né? Os seios vão crescendo, e aquele corpo fica em formato de violão. Então, tudo isso depende da produção dos hormônios aí por estas glândulas chamadas ovários. Vejam aí na imagem que nós temos, né? Nós mulheres temos 2 ovários, um do lado direito e um do lado esquerdo. Agora, vou falar sobre as glândulas masculinas, viu, meninos? Agora para vocês. As glândulas masculinas, chamadas de testículos, né? E os hormônios são produzidos aí nos testículos. E esses hormônios vai fazer com que
ocorra mudanças no corpo do menino, para transformar de criança em adolescente, adolescente em adulto. E também é visível, perceptível a mudança que acontece nos meninos. A voz vai ficando mais grave em um certo momento, não é, meninos? Alguns estão aí passando por nesse período aí da voz ficar mudando. Temos também os pelos que começam a aparecer, né? O corpo vai criando aquela forma de corpo de homem. Não que não fosse, mas assim, aquele homem formado, homem adulto, né? Então, aqui nós estamos vendo uma imagem, né? Onde mostra onde ficam os testículos, tá bom? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido, estudem bastante, leiam os textos do livro, assistam essa videoaula várias vezes, que eu tenho certeza que vocês vão aprender muito bem. Tchau!